coisa. Naum capítulo 3, a partir do verso 13, eu estou tentando contextualizar o profeta, mas não lendo verso por verso, porque tem que explicar, né? Fica muito grande. Verso 13. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os seus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multiplicaste como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Aqui está falando dos gafanhotos, que são os mesmos gafanhotos, os 4 tipos de gafanhotos que está em Joel 1. Gafanhotos, criando paralelos. Quem lê Naum tem que ler Joel também. Quem lê Naum tem que ler Abacuque, mas em Abacuque não aparece gafanhotos. Mas em Joel aparece, e Deus revela em Joel mesmo que gafanhotos são exércitos de homens que ele envia contra o povo dele. Mas também quando o seu povo se arrepende, ele joga esses gafanhotos para longe. Falou de gafanhoto, não falou? Verso 17. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Quando o sol sobe, eles vão embora, nem conhecem o lugar onde estão. Os teus pastores estão dormindo, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem os ajunte. Que montes são esses daqui? Não está falando. Mas no contexto não fala que eles vão subir contra Judá? O destruidor sobe contra ti, o inimigo vai passar por você, mas não vai passar novamente? Vai trazer o terrorismo, mas o tempo de angústia não se levantará por 2 vezes. Em Daniel 12 fala que houve um tempo de angústia sobre Jacó. Aqui Deus fala, Deus restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. E aí acabou Naum e logo em seguida está Abacuque. Está até facinho para você continuar lendo. Olha agora alguns dos mistérios de Apocalipse 19. Eu disse que ia ler Apocalipse 19 e você enxergar coisas que você não via antes. Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Daniel 7, Daniel 12. A besta e os reis da terra. Ancião de dias. Tá relacionando tudo já, né? Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E os exércitos que estavam nos céus, montados em cavalos brancos, vestidos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, seguiam ele. Da boca dele sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. João viu a besta e os reis da terra, reunidos para fazer uma batalha. É uma guerra aqui, né? Não está falando de Gog e Magog, né? Está falando do Armagedon. Então vamos ver. Vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. A ceia de Deus aparece nos profetas, o grande sacrifício do Senhor. Para que se reunir? Para que está convidando as aves do céu? Para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de cavaleiros, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra. Está em Apocalipse 11, 12 e 13. Com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, aquele que fazia sinais, que seduzia aqueles que receberam a marca da besta e que eram os adoradores da sua imagem. Já acabou de revelar que o falso profeta é a besta da terra. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Presta atenção no verso 20 e no verso 21. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos
dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes são os que foram seduzidos e adoraram a imagem da besta, que formam o exército também, Magog. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse convite para as aves se alimentarem das carnes de reis, de pequenos, de escravos, está em Ezequiel, falando de Gog e Magog. Então Gog e Magog acontece antes do milênio, porque está em Apocalipse 19. Deus está revelando que Gog e Magog acontece antes do milênio também, e volta a acontecer depois. E não só isso que a profecia está revelando. Ontem eu não pude mais continuar o estudo, e eu estou continuando hoje. Então você está vendo que o Apocalipse 19 está revelando que a besta e os reis da terra é Gog e Magog. Mas Apocalipse 19 vai revelar mais coisas ainda. Deus deixa endereços para a gente. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Aqui diz que as vestes dele estão manchadas de sangue. Isso é uma profecia que tem que ser ligada com outra profecia. Eu não posso interpretar essa profecia na minha imaginação. Porque se eu for interpretar essa profecia com a minha imaginação, eu vou pensar que é o sangue de Cristo. Porque ele estava vindo com as vestes manchadas de sangue. O Apocalipse ele não segue uma cronologia exata. Deus vai, Deus volta, Deus continua a profecia, depois ele vai no futuro, ele volta. Então, quando diz que as vestes dele estavam manchadas de sangue, Deus está dando um endereço para um profeta. Ele está vindo literalmente, não está? Ou é só figura, só simbologia? Não é. Ele está vindo literalmente. As vestes deles estão manchadas de sangue literalmente. Não pode ser o sangue dele. 2000 anos atrás, sangue que ele derramou no seu corpo. Não estava de linho fino na cruz. Ele não ficou com as vestes manchadas de sangue 2000 anos. E aqui é literal. Aqui diz que ele pisou no lagar da ira de Deus. É o que está em Apocalipse 14. Mas olha só o que diz Isaías 63. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com veste manchada de escarlate? Que é glorioso na sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Aí vem a resposta. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí vem a pergunta. Por que está vermelho o seu traje, e as suas vestes como daquele que pisa em uvas de lagar? E no verso 3 vem a resposta. É perguntas e respostas. No verso 3 diz: eu pisei sozinho no lagar, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor eu as esmaguei, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchou todo o meu traje. Verso 4, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Aqui está falando de um jubileu. Não vai dar para desdobrar o assunto do jubileu agora, mas é o ano da redenção, o ano dos redimidos. E aqui diz que o que faz salpicar as vestes dele no tempo da ira é que ele pisou nas uvas podres. E o sangue das uvas salpicar as suas vestes. Não é o sangue dele, é o sangue dos inimigos dele. E ele está vindo de Edom. No verso 4 diz que o ano dos redimidos do Senhor é chegado. É o ano aceitável do Senhor. É o dia da redenção. Verso 5. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Olha o verso 6. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei eles e derramei o seu sangue por terra. Então aqui apareceu o tempo da ira e o tempo de pisar o lagar da ira de Deus. É um endereço. Daqui você pode ir para Apocalipse 19, de Apocalipse 19, vir para cá. E já está revelando aqui a besta e os reis da terra. É um nome simbólico falando de Edom. Quem que é Edom na Bíblia? Você tem que ver quem que é Edom, que reino que ele se torna no contexto histórico e por que que Deus acaba odiando Edom. Em Malaquias Deus fala por que que ele odeia Edom. Obadias é um profeta de um só capítulo, fala a respeito de um reino que batalha contra Cristo, Cristo vence esse reino e diz que ele se torna rei sobre toda a terra. É tremendo isso. Agora presta atenção. Olha o verso 1, já começa revelando. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor. Obadias teve visão, Naum teve visão, Amós teve visão, Isaías teve visão, Abacuque teve visão, Zacarias teve visão, Daniel teve as maiores visões a respeito do tempo. Mas aqui é uma visão que se conecta com Daniel, se conecta com Apocalipse. Olha, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e foi enviado às nações um mensageiro que disse:
levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Edom é um reino e tem um rei. Presta atenção nessa linguagem. Eu te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. Essa palavra desprezado é de desprezador. A primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia está em Gênesis 25:34. Eu estou usando o hebraico, para conectar direto. Gênesis 25:34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o direito de primogenitura. E Esaú, desprezando o direito de primogenitura, passa para Jacó. E desprezar o direito de primogenitura envolve bênçãos espirituais, não coisas materiais. Qual é o direito de primogenitura? Qual é a herança? Deus prometeu para Abraão: Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Não diz descendentes, como falando de muitas pessoas, mas na tua descendência. Abraão teve Ismael, o primogênito, e Isaac, que nasceu segundo a vontade do Espírito. Deus chega para Isaac, não para Ismael, e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti e na tua descendência. Depois, Isaac teve Jacó e Esaú. Esaú é o primogênito e não Jacó. Quem tem o direito de primogenitura é Esaú, mas Esaú despreza o direito de primogenitura. Isso quer dizer que quando Esaú escutava essas promessas de abençoar as famílias da terra, abençoar quer dizer mostrar a verdade para elas, trazer elas para Deus. Esaú olhava para isso e falava: que me importa isso? Eu estou para morrer. Isso é desprezar o direito de primogenitura. Foi uma atitude que iria refletir em muitos homens que haveriam de ouvir a verdade, as promessas de Deus, e não iriam crer, iriam desprezar. Isso é desprezar o direito de primogenitura. É algo espiritual que reflete nas nações, em todos os homens. O escritor de Hebreus, quando escreveu para os judeus a sua epístola aos Hebreus, ele disse: não sejam profanos como Edom. Como foi Edom que desprezou o direito de primogenitura. Então quer dizer que a gente pode ser profano como Edom? Então, voltando em Obadias, no verso 2 diz: eu te fiz pequeno entre as nações. É um reino pequeno. E reino, ele está sempre figurado em chifre. Chifre pequeno. Eu te fiz pequeno entre as nações, tu é muito desprezado. No verso 3 diz: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Aí no verso 4 Deus diz: se você se remontar como a águia e colocar o teu ninho entre as estrelas, de lá eu vou te derrubar, diz o Senhor. Agora conecta os pontos. Deus disse: eu te fiz pequeno entre as nações. É um reino pequeno. E reino ele está simbolizado em chifre. Mas aqui ele quer crescer. Ele quer crescer até as estrelas do céu. Como diz em Daniel 8. Em Daniel 8 é a besta, é o 8º rei. Se você colocar o seu ninho lá nas estrelas, de lá eu te derrubo, diz o Senhor. Não pode esquecer do contexto principal. Em Apocalipse 19, a besta e os reis da terra vão batalhar contra Cristo. E aí Deus pega um texto lá de Gog e Magog, usa para a besta e os reis da terra, revelando que é Gog e Magog. E as vestes dele estão manchadas de sangue. É um endereço. Quando a gente vai em Isaías, a gente vai ver que está falando de Edom. Então é um nome simbólico para a besta e os reis da terra, assim como o nome Assíria. Esse é o texto principal que a gente não pode esquecer quando eu estiver lendo isso daqui. Já para resumir o capítulo, no verso 8 diz: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. A vergonha vai te cobrir, você vai ser exterminado para sempre. Olha o verso 11. No dia em que tu, estando presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Tempo de angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o mal no dia da calamidade, nem ter lançado as mãos nos seus bens no dia da calamidade. Verso 14. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que passassem, os que restassem no dia da angústia. Agora aparece o texto-chave, o texto que nos remete
para o futuro, para o nosso futuro, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Olha agora a glória de Jacó sendo restaurada. Mas no monte Sião haverá livramento, e o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Olha o verso 18, que revelador. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão. Palha, na palavra de Deus, nos profetas, como eu ensino nos outros vídeos, falam de falsos profetas. Fogo é o que sai da boca das duas testemunhas. Casa de José está falando de Efraim, que se torna um reino com Judá. Isso é tremendamente revelador. E aí Deus fala que, ainda mais num contexto que aparece a expressão o dia do Senhor, verso 19, os de Negueb possuirão o monte de Esaú. Negueb é uma expressão, acho que hebraica, para falar do sul, né? os que estão no sul, porque aqui fala que é território do sul. Então, os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Serafade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Aqui é uma tomada de reino. Então, tudo isso que eu estou lendo aqui na frente está conectado com o que eu li lá atrás. O profeta Joel é um profeta que é bom você ler e anotar. Separa um caderno só para isso, é só 3 capítulos. Vê os paralelos. Destaca as perguntas que você tem do texto e você não entendeu. Por que está falando de gafanhotos? Vê aonde mais a palavra fala de gafanhotos. Procura entender o que é primeira chuva e última chuva. Algumas expressões que vão aparecer aqui. O profeta Joel é tremendamente revelador. Tem que fazer uma leitura profética. Lembra? Como a última semana ficou para o final e não se cumpriu ainda, Deus deixou uma leitura profética da última semana em quase todos os profetas. Joel é um deles também.